Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego falando do seu canal de Química aqui no YouTube e o canal Sala da Química. E vejam só, meus queridos, a presença especial que eu tenho aqui hoje, meu colega José Amorim, para você que é aqui de Manaus, do Amazonas e acorda 5, 4 e meia da manhã. Que horas, José, começa? 5 horas começa o jornal. 5 horas para assistir Bom Dia Amazônia. Exatamente. Você vai ver o José Amorim. José Amorim, galera, ele é repórter do Bom Dia Amazônia, um dos maiores jornais que a gente tem aqui. E eu convidei ele aqui hoje para ele contar um pouquinho da história dele. Ele que foi meu aluno na época que eu trabalhava em cursinho, aquele cara lá meio malandro, gostava de estudar, mas gostava de estar com a galera também. E ele vai conversar aqui com a gente, vai contar um pouquinho sobre a experiência dele, vai falar como é que o jornalismo entrou na vida dele. José, primeiramente, essa escolha pelo jornalismo foi desde criança, veio assim, veio... Ou foi algo casual? Como é que foi a tua escolha pelo jornalismo? Eu nunca nem imaginei na minha vida que eu iria parar no jornalismo. Nunca passou pela minha cabeça a opção do jornalismo. Caiu de paraquedas. Caiu de assim. paraquedas. Eu tive várias opções durante a vida. Eu pensei em fazer química. Eu era muito bom em química quando eu comecei a estudar em química, né? Eu falei, ser meu concorrente. você, professor de química. Aí depois, como eu fiz ensino médio técnico, falei, não, vou ser engenheiro. Meus amigos todos vão ser engenheiros, vou ser engenheiro também. O teu técnico foi em quê? Eu formei em técnico em mecatrônica. Eu sou técnico em mecatrônica, tenho diploma, fiz estágio, tudinho. Eu só não trabalho na área, né? Mas é um conhecimento que eu tenho aí. Se precisar, sim, já estou preparado. E aí eu disse que ia para engenharia. Cheguei a fazer 2 engenharias. Fiz engenharia de produção, falei, não gostei. Aí troquei, fui fazer engenharia civil. Não concluiu nenhuma das Não duas? concluí. Fiz 2 períodos de produção, fiz 2 períodos de civil. Também falei, não, engenharia não é para mim. E aí, como eu sempre fui muito bom em lidar com as pessoas, principalmente o pessoal lá em casa, minha avó que é hipertensiva, meu avô que tinha hipertensão, então eu cuidava muito deles, eu tinha esse cuidado com a saúde. Falei, eu vou para a área da saúde, vou tentar, porque eu acho que eu tenho esse dom. E aí eu pensei a área de medicina, né? Entendi. Só que eu tinha medo de fazer o vestibular de medicina. Na época que eu te dava aula no cursinho, você tinha acabado o ensino médio ou não? Você já tinha tentado e estava lá para tentar medicina especificamente? Eu concluí o ensino médio em 2010. Em 2011 eu já entrei direto na UEA para fazer engenharia. Eu fiz 2 períodos de engenharia. E aí em 2012, que eu começaria o 3º período, eu desisti. Foi aí que eu pensei em fazer o vestibular para medicina, porque eu nunca fui um aluno acima da média, eu era um aluno normal. Eu gostava de estar com a galera, né, como você comentou, e eu gostava de estudar também. Ou então, eu estudava para passar e não para ser o melhor. E eu tinha plena convicção de que para eu passar em medicina, eu tinha que ser acima da média, e eu tinha preguiça. Mas eu falei, não, eu vou me dedicar, e aí meti a cara e fui em busca da tal da medicina. Mas eu sabia que, apesar de eu ter formado na Fundação Nokia de Ensino, uma ótima escola de excelência, eu não era um aluno de medicina. Mas você chegou a prestar um vestibular para medicina ou não? Você mudou antes de fazer o vestibular? Não, eu nunca tinha prestado vestibular de medicina. A primeira vez foi em 2012, quando eu estudei com o senhor. E aí eu me preparei, mas eu estudei para o vestibular de medicina. Eu vi como é que era, as médias, né? Qual o vestibular que eu faria, que no caso eu escolhi a UEA. Não estudei para o Enem. Porque o Enem tinha umas notas que até hoje eu não entendo, então eu fui na segurança da UEA, peguei as 3 provas dos últimos anos, estudei a VUNESP, assim, apesar de eu não ser um vestibulante de medicina, eu sabia o que tinha que fazer, né, para chegar lá. E aí estudei as provas da VUNESP e a primeira prova para a medicina foi naquele ano de 2012, que foi quando eu estudei com o senhor. Entendi. Agora, José, você falou que a medicina veio praticamente como primeira opção, mas e o jornalismo? Ele entrou em que momento? Aí você viu no meio do caminho, cara, peraí, existe essa opção aqui, mas você meio que marcou por escolha, por intuição, outro... Não, eu acho que de repente eu tenho esse dom, vai que dá certo, que hoje deu certo. Pois é, eu vou contar a história, para mostrar que foi bem casual. Eu prestei vestibular de medicina em 2012, né? Eu consegui uma bolsa para eu estudar sem ter que pagar, porque na época eu não tinha condições de pagar um cursinho para me preparar para medicina. Eu morava com a minha avó ganhava um salário mínimo. Eu sou de família pobre, vim do interior, sou de Mandacapuru,
Então, eu busquei meios para estar entre os melhores, porque eu sabia que estando num cursinho bom eu tinha mais chance e de forma que eu não tivesse que pagar, porque eu não tinha condições nenhuma de pagar. Inclusive, estou devendo o professor Moza até hoje lá. Tomara que ele perdoe minha dívida. Mas ele deixou eu estudar. Obrigado, professor. Valeu. E aí eu prestei vestibular, eu fiz o preparatório, né? 2012, fiz a prova, não passei. Porém, é o seguinte, eu tinha plena convicção de que a média das pessoas que se dedicavam para a medicina era que elas conseguiam aprovação em 3 anos consecutivos. Certo. A média, né? 70% das pessoas que em 3 anos consecutivos estudavam para o vestibular de medicina conseguiam aprovação. Era a minha primeira vez. Então se eu já conseguisse, tinha esperança de que provavelmente não ia dar naquele ano. Se eu conseguisse, eu era fora da média. Mas eu tinha esperança, eu me dediquei para conseguir a aprovação naquele ano. Não consegui. Na UEA, eu tirei uma nota excelente. Na engenharia, quando eu passei com média de 5,5. Quando eu fiz para o curso de medicina, eu fiquei com média 6,9. Então eu dei uma subida legal, né? No meu conhecimento. Tanto que eu cheguei a dar reforço para o pessoal do Lato Senso, alguns amigos próximos, para ganhar um dinheirinho extra também. Então eu aprendi muita coisa, só que eu não passei. No Enem eu tirei um notão. Por incrível que pareça, eu não estudei para o Enem. Tirei uma média de 735 na UFAM. Na UFRJ, minha nota subia para mais de 800, porque minha redação foi quase 1.000, acho que foi 980. Caramba. E eu tirei mais de 800 em exatas, que era a minha área, né? Então eu pude escolher cursos bons. Eu tinha a opção de escolher direito, medicina em algumas faculdades, só que eu não tinha condições de viajar para essas faculdades. Eu queria fazer na UFAM e a minha média não dava para a UFAM, porque a nota de corte era 740, a minha era 735. Aí eu pensei o seguinte, ficou perto, né? Ficou muito perto. Então eu pensei o seguinte, não, eu estou muito perto. Se eu fizer mais um ano, eu consigo. Só que eu já tinha largado a engenharia, já tinha perdido alguns anos, né? Eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou entrar em enfermagem, porque a grade de enfermagem é bem parecida com a de medicina nos 2 primeiros períodos. Tem anatomia, fisiologia, histologia, todos aqueles estudos básicos. E aí eu vou fazer já alguns cursos da grade de medicina, e aí eu tenho a opção de passar pelo extramacro, ou então, e continuar estudando para o vestibular. Aí quando passasse, aproveitava algumas matérias. Exatamente. Aí passei em primeiro lugar, em geral, na enfermagem da UFAM. Só que, durante o curso, eu descobri que eu sofria de algo chamado hipocondria. O que é a hipocondria? Muita gente pensa que é aquele pessoal que toma muito remédio. Na verdade, é uma espécie de uma doença, digamos assim, que você sente sintomas de doenças que você não tem. Então eu, por exemplo, estudava sobre câncer de tireoide. Eu tinha sintomas de câncer de tireoide. Eu estudava sobre herpes zoster. Eu tinha sintomas de herpes zoster. Mas eu não tinha aquilo. Era a minha mente que criava aquilo. E aquilo me maltratou muito. Foi quando eu criei ansiedade generalizada. Aprendi que existe esse negócio de ansiedade e tal. Fiquei muito mal, muito mal. E foi quando eu meio que falei, isso não é pra mim. Porque me machucava muito o curso. Eu gostava, eu amava, adorava. Até hoje eu adoro estudar a área de saúde, mas não dava pra mim. E aí, na época, eu gostava muito de assistir vídeo pro YouTube, né? Aqueles vídeos de comédia. E aí eu decidi, pra amenizar aquele sofrimento que eu tava tendo, eu juntei com um amigo meu de enfermagem, que tinha uma câmera. Falei, vamos gravar uns vídeos? E aí comecei a gravar uns vídeos de comédia pra UFAM. Era uma página de humor da UFAM. E um desses vídeos bombou. Foram mais de 2 milhões de visualizações. Viralizou, legal. Viralizou no Brasil todo. Até hoje o pessoal me marca nesse vídeo. E esse vídeo chegou na diretora de jornalismo do SBT daqui de Manaus. E ela gostou da minha forma de falar, de lidar com a câmera, me chamou lá. E eu pensava que era uma entrevista assim, só para falar sobre o meu projeto e tudo mais. E na verdade ela queria saber se eu era de jornalismo. Ela perguntou, você faz jornalismo? Eu falei, não faço, eu faço enfermagem. Tudo a ver, claro. E aí ela ficou super chocada, assim, porque pelo modo que eu falava com a câmera, ela falou, não, pra mim você fazia jornalismo e tal. Ela falou, mas você não quer conhecer, saber como é que é a redação, de repente sair com os repórteres e tudo mais? Foi aí que eu fui apresentado ao tal do jornalismo. E aí eu fiquei uma semana acompanhando como é que é o processo de redação. E eu sempre gostei muito de aprender, eu gosto de aprender. Então eu chegava em casa e ia pesquisar o que era off, sonora, sobe som, esses nomes de jornalismo, né? Aprendi e aí ela falou, tu não quer
fazer uma matéria, ver como é que tu se sai e tal. Eu falei, posso tentar. Sem experiência nenhuma. Do zero. Não tinha passado nem pelo banco da faculdade. Só com conhecimento dali e de internet, que eu gostava de ler. E aí fiz uma matéria, assim, não eu mesmo, né? Eu acompanhei uma repórter, ela fez a matéria dela que ia pro ar e eu fiz a minha ali como se fosse um treino. Ela leu minha matéria e ela falou, a fulana te ajudou a escrever isso? Eu falei, não, eu que escrevi e tudo mais. Ela, não é possível. Eu falei, não, eu escrevi. Aí ela pegou e me deu o papel na reportagem e falou, vai gravar. Aí, porque tem que fazer a narração, né? Fui fazer a narração, ela adorou minha narração, falou, cara, sério, olha o que eu tô te dizendo, você tem muita habilidade para seguir nessa carreira. E aí eu falei, não é possível, ela se matricula numa faculdade de jornalismo, larga o que tu tá fazendo, que aí quem sabe a gente te contrata. Larguei tudo, professor. Cara, que incrível. Larguei já pintou tudo. Uma oportunidade de emprego sem de primeira, assim, eu não imaginava. E eu tava desesperado. Eu não tinha emprego, era desempregado. Eu só vivia para estudar. Eu vivia com 10 reais na semana, assim. Eu falo numa boa porque eu vim de família pobre. E 10 reais na semana, hoje não dá pra fazer nada. Não dá pra nada, né? Não dá pra fazer nada. E eu vivia com 10 reais na semana. Falei, não vou perder nada. 10 reais mal dá pra comer no restaurante universitário. Não dá. Né? Cansei de os meus amigos pagarem pra mim a ficha do RU. Eu tirava onda, brincava e tal, porque era a forma que eu tinha pra fugir, né, dessa desigualdade, né? Mas sofri um pouquinho. E aí eu larguei a faculdade. Naquela mesma semana fui fazer de vestibular agendado, né, que a gente faz. E aí, das particulares? Exatamente. Estava ali já no início do ano pra começar, né? Então eu já aproveitei e fiz o vestibular, quem passou no Enem, lá na UFRJ, fiz vestibular, já fui aprovar, no outro dia eu fui fazer a matrícula. E aí, com a matrícula do jornalismo, eu consegui tirar a minha carteira de jornalista, porque você tem a opção de se credenciar como aluno, né, graduando ainda. E aí, com aquilo eu já pode atuar mesmo já sendo consegui aluno? Atuar. Ah, legal. Em questão de 3 semanas, eu saí do zero e eu já estava trabalhando com carteira assinada numa televisão. E foi aí que eu fui parar no jornalismo. E muito feliz, nossa, extremamente grato, porque eu estava ganhando dinheiro. E eu trabalhava 6 horas por dia. Eu pensava, meu Deus, trabalhei no distrito de 7 da manhã a 5 da tarde, isso aqui é um paraíso. E aí comecei. Foi assim que eu fui parar no jornalismo, por acaso. Agora, olha só que legal, gente, essa história. Para vocês verem como é a questão do dom. Né? Você nasceu para isso, você tem habilidade, tanto que reconheceram a tua habilidade, José, sem você ter nenhum tipo de formação técnica. Exatamente. E é engraçado como as coisas se complementam, porque em algum momento da minha vida também, lá pela minha adolescência, eu pensei em a possibilidade de, vou fazer medicina, vou fazer uma engenharia, algum curso assim. Mas no meu ensino médio, quando a gente estudava, por exemplo, uma prova, que eu gostava, sempre gostei muito de química, claro, né? Gostava das exatas também, matemática e física. Então, quando era a prova de química, essa aí que eu estudava para bater o 10. E como a galera sabia que eu ia bater o 10, todo mundo, poxa, Diego, por que você não marca alguma coisa aí e dá uma aula pra gente? E aí eu dava aula pra galera, a galera, cara, pô, tua aula é muito boa e tal, como é que você tá pensando em fazer engenharia, medicina, você tem que ser professor. E eu relutei, José, até o final. Eu digo, eu não vou ser professor. Porque a gente tem aquele preconceito de que, não é um curso, sabe, a questão do na status, sociedade, essa coisa toda. Eu relutei. E aí o resultado disso, fui para a faculdade, sabe qual é a minha formação? Bacharelado. Eu sou bacharel em Química. Depois, claro que eu tive que fazer uma pós-graduação para me dar habilitação para lecionar. Mas eu digo, não, eu não vou fazer licenciatura. Eu quero trabalhar com Química, mas eu quero trabalhar na indústria. Até cogitei a possibilidade de ser perito, de fazer concurso para perito químico, que era o status do químico na época. E aí, resultado, na faculdade eu fui obrigado a pagar uma disciplina optativa que era ensino de química, porque eu precisava de 6 créditos para me formar. Nossa. E se eu não tivesse esses 6 créditos, eu não me formava. E a única disciplina que a UFAM liberou na época foi prática de ensino, alguma coisa do gênero. E aí, rapaz, me meti lá. Precisa de crédito, tô ali. Fui lá, sabe? Meti a cara. E aí, essa disciplina era pra galera da licenciatura, pra galera treinar da aula. Entendi. E eu caí lá de paraquedas, porque da bacharelado, nunca estudei técnica de didática, de ensino, enfim. E aí a professora, Diego, tu vai trabalhar esse tema tal, fulano, tu vai trabalhar, beleza, prepara a aula amanhã, a gente chega aqui e mete bala.
Legal, cheguei lá, dividi o quadro, dei minha aula, tudo mais, a professora, cara, alguma observação, professora e tal, ela falou, você está fazendo curso para quê? Eu falei, bacharelado. A professora apontou o dedo para mim e disse assim, você está no curso errado. Aí aquilo ali, sabe, a professora já era de mais idade, então tu sabe que quando o idoso faz isso aqui, é uma coisa, né, uma criança, um jovem, não, a pessoa experiente apontou o dedo assim e disse, você está no local errado. Aí nesse momento caiu minha ficha. Aí eu vi, cara, mas concluí o bacharelado e nesse meio termo pintou uma oportunidade para eu trabalhar com cursinho. Então eu comecei... O mesmo cara do cursinho lá que você ficou devendo o cara. Meu Deus do céu. Ele me deu a primeira oportunidade. E aí, resultado, caí lá no cursinho, cara, morto de nervoso. Porque pensa só, um cursinho top, uma sala de aula lá com uns 100, 150 alunos e eu lá nervosante. Caramba, como é que eu vou dar aula para essa galera? Porque tinha aquela galera já que cabeçuda. Não, que a galera muito, já tinha lá gente que estudava 3, 4 anos para medicina, então o cara já sabia até mais que eu, se duvidasse. E aí fui lá, cara, respirei, né, tentei manter a pose e tal, dei minha aula teste lá, no final o dono do cursinho entrou. E aí, galera, o que vocês acharam da aula do professor? Pode contratar. E aí comecei, cara, E aí a coisa foi evoluindo. E achei muito interessante que a tua história ela é muito parecida com a minha no sentido de que às vezes a gente traça metas para nossa vida, né? A gente traça metas para nossa vida, mas quando a gente vê, a gente toma rumos diferentes, né? Então, tipo assim, a mensagem que a gente quer passar para a galera que está em casa não é para você desistir do seu sonho, é para você encontrar o seu sonho, para você encontrar aquilo que você de fato gosta de fazer. Hoje o José está conversando aqui comigo, galera, ele é um dos maiores repórteres do norte do Brasil. Quer dizer, para uma pessoa que simplesmente não pensava nisso, né, José? Hoje você tá chegando lá no topo. E assim, quais são os teus planos, assim, José, para o futuro? O que você almeja, assim, em termos profissionais? Você ainda tem metas e objetivos, assim, que você acha que, poxa, eu acho que ainda consigo isso aqui, eu ainda tenho aquele sonho X, aquele sonho Y? Eu consegui realizar os meus sonhos de forma muito rápida, professor. Muito rápida mesmo, porque geralmente quando a gente começa no jornalismo, a gente trabalha nas emissoras menores, digamos assim, né? Vai crescendo devagar, né? Quer chegar nas emissoras maiores. Eu saí do zero e fui parar na emissora mais prestigiada da região norte em 9 meses. Foi muito rápido, porque eu não tinha base nenhuma. E então tudo aconteceu muito rápido. Eu comecei como repórter do Bom Dia Amazônia, na reportagem, depois me puxaram para o Globo Esporte, porque o esporte tem que ter uma desenvoltura um pouco mais fora do jornalismo padrão. E aí depois fui para o Bom Dia Amazônia como apresentador, isso num espaço de 5 anos. Então foi tudo muito rápido. O salário dos sonhos que eu tinha no ensino médio, eu estou recebendo agora. E eu ainda não deu tempo de planejar, sabe? Eu ainda estou meio que pensando quais meus próximos passos. Porque o que eu planejei para toda a minha vida, que era chegar na apresentação de um telejornal, eu já consegui, foi muito mais rápido do que eu imaginava. É claro que dentro da própria emissora ainda você almeja um jornal de um outro horário, de mais audiência e tudo mais. Não penso em sair daqui, eu gosto muito daqui, como eu sou do interior, eu gosto muito da Amazônia, eu não penso em sair do estado. E os meus planos, por enquanto, nesses próximos 2, 3 anos, aprender mais sobre apresentação, porque a apresentação no dia a dia você vai aprendendo novas coisas. Com experiência. Né? E eu estou no melhor jornal para fazer isso, um jornal de 2 horas, que tudo está acontecendo. As pessoas pensam assim, o jornal é só ler o TP lá. Não é. Às vezes o TP trava, às vezes muda, tem que improvisar e tem que seguir fingindo que nada está acontecendo com uma pessoa falando no seu ouvido aqui. Então eu quero esses próximos 2 anos continuar, me estabelecer ali no cargo de apresentador, né? E depois eu traço novas metas. Aconteceu tudo muito rápido. Não deu tempo de planejar o futuro. Mas vai dar, se Deus quiser. Vai dar sim, com certeza. Galera, primeiramente quero agradecer muito a tua presença aqui, tá, José? Obrigado mesmo. Foi um bate-papo aqui. Galera, espero que vocês tenham tirado proveito disso aí. José é um exemplo de cara guerreiro, batalhador, que veio lá de baixo com R$10, almoço universitário. R$1,25. R$1,25. E o cara chegou onde ele conseguiu chegar, alcançar os objetivos dele. E eu trouxe ele aqui, galera, justamente para a gente ter esse bate-papo e mostrar para você que você é capaz. O importante é você acreditar no seu sonho, seguir a tua linha de raciocínio e lutar, gente. Na vida nada é fácil, né? O José ele conseguiu esse crescimento rápido
porque ele é um cara apaixonado por aquilo que ele faz, ele tem o dom. E é importante que você descubra qual é o seu dom. Assim como eu me descobri também na docência, acreditei que um dia eu não seria professor, e graças a Deus estou conseguindo crescer na carreira e tenho grandes sonhos, assim como o José também. E a gente está aqui batendo um bate-papo aqui totalmente informal e, acima de tudo, batalhando no nosso dia a dia para que a gente consiga cada vez mais crescer na profissão. E é isso que a gente deseja para vocês também. Então, galera, vou ficando por aqui, ó. Para quem chegou agora no canal, já vai logo se inscrevendo, tá bom? Deixa o like, qualquer coisa, deixa um comentário aqui. Vou ficando por aqui, forte abraço para todos vocês e a gente se vê num vídeo muito em breve. Valeu, galera!